E aí, fazendo uma articulação com outro conceito, né, na verdade, que aí vem agora de Deleuze e Guattari, né, essa duplinha e dinâmica da esquizoanálise, quando eles trazem a noção de heterogênese, que é o quê? É uma criação para, com, por e de diferenças. É criação a partir do encontro de diferenças, né, da diversidade, e que também produz diferenças. Né? É por meio dessa heterogênese, a criação a partir da diferença, com diferença, que se produz o novo, o inusitado, o não instituído. Né? Traz essa noção de instituinte, aquilo que está sendo produzido, né? Que está acontecendo, né? Que é novo. Né? Então, a gente pode pensar essa heterogênese como uma forma de subjetivação pelo cultivo do dissenso. Dissenso aqui, né, é o oposto do consenso. Dissenso é um conceito, eles não citaram aqui, né, os autores, mas é um conceito que é um termo, mas também é um conceito que Jacques Rancière produz para pensar a política, a produção de vida. Né? Ele diz que não se produz politicidade apenas com consenso, né? Mas o dissenso, a diferença e o diálogo entre as diferenças e diferentes é que produz a vida. Né? E aqui, Deleuze e Guattari falam, né, da importância do dissenso na produção de uma heterogênese. E como a heterogênese também produz dissenso, né? Nesse processo que se retroalimenta. Então, vai gerando um processo contínuo de uma produção singular da existência, né? E a heterogênese, ela vai dizendo respeito à produção da diferença, daquilo que vai escapando da homogeneidade, né? Daquilo que já está instituído. A heterogênese é produtora de instituintes, aquilo que está no movimento, aquilo que vem de novo, tá? E aí é importante enfatizar que não se trata apenas de deslocamentos no espaço físico, né? Mas quando a gente pensa a relação com o território, a gente pensa em deslocamentos subjetivos. E foi muito bom ler esse texto, né? Só um parênteses aqui. Eu estou terminando minha tese nesse momento e eu estou estudando exatamente a relação das pessoas com os territórios, com os deslocamentos. Estou estudando migração, estou estudando deslocamento de pessoas assentadas, né? O movimento do MST, tudo isso. Porque agora eu estou estudando mais no âmbito rural também. E no mestrado eu estudei a relação da loucura com a cidade. Acompanhei pessoas que circulavam, é uma etnografia, né? A relação de pessoas usuários de CAPS com a cidade. Então, isso é uma coisa que me interessa muito, porque é uma coisa que é muito importante quando a gente vai pensar a produção de saúde, tá? De saúde mental, a relação das pessoas com o território. Deixa eu ver aqui. Alguém está pedindo para entrar. Só um minutinho. Pessoa aceita, voltemos aos slides. E aí, vem a questão, né? Como a gente vai efetivar essa tarefa que é tão complexa, né? E aí vem a necessidade da gente considerar os determinantes sociais, que aqui é colocado como determinantes econômicos e sociais, que estão presentes no território, né, para que a gente consiga lidar com as iniquidades e desigualdades que fazem parte desse território. Iniquidade, não sei se é um conceito novo para vocês, mas eu gosto muito de explicá-lo a partir da noção de equidade, que às vezes é um conceito que a gente está mais familiarizado, né? Especialmente quando estuda saúde pública. Equidade é o quê? Né? Recursos, quando a gente utiliza os recursos, o cuidado, de forma diferente para diferentes necessidades. Iniquidades é quando a gente não dá conta disso, é quando a gente não consegue conceber, lidar com essas diferenças. Iniquidades em saúde, elas acontecem quando essa diversidade ela não consegue ser contemplada no cuidado, né? É quando há uma opção, é quando as diferenças apenas diferenciam, elas não geram formas diferentes de cuidar,
de ofertas de cuidado nesse sentido. Então, iniquidade como sendo o oposto à equidade, tá? E aí, o grande desafio é esse, né? Lutar contra as iniquidades que existem numa sociedade que é tão complexa e tão desigual quanto a nossa e produzir cuidado e saúde mental e vida nesses contextos. E aí, quando a gente pensa no contexto, né, na perspectiva da atenção psicossocial e da atenção básica, porque aqui são os dois campos que estão sendo discutidos, né? A ressalva que se faz é que não basta olhar para um corpo que adoece, né? E buscar nesse corpo, né, de uma forma individual, individualizante, as causas para esse adoecimento, né? Porque esse corpo, que é um corpo subjetivo, que é um corpo complexo, ele está atravessado por múltiplos determinantes, que são históricos, sociais, econômicos, culturais, religiosos, etc, 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 né? E essas múltiplas histórias que compõem esses corpos, né, compõem a sua singularidade, né, a sua alteridade. E tudo isso precisa ser levado em conta na hora de produzir esse cuidado. E como é que a gente leva isso em conta, né? Produzindo cuidado territorializado. Territorializado não só naquele sentido restrito, né? De território adstrito das unidades, do território que faz parte, que está na abrangência de cada serviço, mas, por excelência, né? O território existencial dessas pessoas. Porque aí é onde, como eu falei anteriormente, onde a vida acontece e onde o cuidado precisa acontecer, tá? E aí a potência do território, né, tá em a gente conseguir produzir resistências para essa racionalidade dominante que produz subjetividades heterônomas, que é o contrário de autônomas, né, subjetividades ajustadas, adaptadas, silenciadas, por vezes despersonalizadas. E, ao invés disso, a gente criar espaços para que esses territórios existenciais desses sujeitos que estão sendo cuidados, estão demandando cuidado, eles possam emergir. E, inclusive, a invenção de territórios existenciais. E isso acontece a partir do que Merri chama do trabalho vivo em ato, né? A partir das tecnologias de cuidado, que podem ser as leves, duras e as duras também, né? Tem o seu espaço. Na saúde mental, a gente fala na atenção psicossocial muito mais das tecnologias leves. Mas esse processo dessa produção de cuidado, do trabalho vivo em ato, ele é muito cheio de incertezas, de inusitados, de imprevistos, o que requer da gente uma disponibilidade subjetiva, inclusive, muito maior, né, para que a gente possa produzir o que ele chama desse ato intercessor, né, e para que a gente possa produzir esse agir em saúde que produz um trabalho vivo em ato, tá? Que vai ser construído ou tentar ser construído em oposição a essa lógica manicomial, que aí eles vêm explicar no texto como o exercício do biopoder que vai instituindo saberes, fazeres, produzindo interdições, não apenas no sentido jurídico, mas produzindo interdições nos espaços, né, nos espaços urbanos, nos territórios de forma geral, produzindo interdições subjetivas também, quando separa por onde alguém pode circular, por onde não pode circular, de que formas eu posso ou não circular nesses espaços, produzindo condutas padronizadas, comportamentos, relações, tipos de relações que são possíveis ou não, aceitáveis ou não. Tá? Então, essa lógica manicomial, ela produz subjetividades serializadas, e é justamente na tentativa de ultrapassar isso que vem essa perspectiva do cuidado territorializado. Tá? Muitas vezes, essa lógica manicomial, como a gente já falou aqui, ela não está restrita às instituições totais, né? Elas podem estar nos serviços substitutivos, elas podem estar nas práticas da clínica ampliada, quando ela é ampliada apenas parcialmente, né? Quando se amplia o espaço, mas não se amplia a intervenção no sentido mais complexo, né, que a gente possa imaginar. Quando a gente, por exemplo, foca as ações, intervenções medicamentosas,
ou baseadas em julgamentos morais, ou que vão para além disso e estão em formas prescritivas de vida, né? Que não estão só nessa coisa mais explícita de trancar, de hipermedicalizar, mas muitas vezes estão num cuidado supostamente bem intencionado, mas que ainda prescreve modo de viver. E é contra isso é contra essa lógica manicomial, contra esse desejo de manicômio, que vem essa perspectiva, né, de um cuidado territorializado. Porque essa lógica manicomial, o que ela produz? Né? Ela produz subjetividades que são capturadas, né, e ansiosas pelo consumo de diferentes mercadorias, que vêm em forma de objetos, mas também em modos de ser. Né? E a atenção psicossocial, a atenção básica, elas, apesar de serem um local por excelência, né, propício a uma outra forma de cuidado mais ampliada, elas também estão facilmente passíveis de cair nessa armadilha de um cuidado prescritivo, de um modo hegemônico de tratar o sujeito que vá pela homogeneização. E é para isso que a gente precisa ficar atento, né? E seguir essa lógica do território, e aí, como é colocado aqui, né, trazer uma permanência e uma transformação. Como é que isso acontece, né? Operar por essa lógica do território, ela implica em pensar o território como cenário de encontros, como lugar e tempo, né, aquela coisa do espaço-tempo, de produzir novos processos de subjetivação e de autonomização dos sujeitos, né, de produção de uma dependência, mas de uma independência que não isola, de uma independência que conecta, que faz rede, tá? E aí os questionamentos, né, que vêm com isso, né? Como, né? Como produzir transformações dessas relações dos territórios que já estão homogeneizadas e que são homogeneizantes? Como que a gente pode escapar aos interesses econômicos, capitalísticos, que produzem modos de habitar e não habitar a cidade, padrões de condutas, subjetividades tristes e solitárias, como eles colocam, né? Inclusive fascistas e eliminadoras da diferença, que não suportam a diferença. Como que a gente pode encontrar possibilidades de modo de viver e conviver no urbano com solidariedade e cooperação? São questões que são trazidas no texto, são questões para a gente seguir com elas, né? Como produzir uma outra lógica que não vá pasteurizar e homogeneizar do plano do diverso, domesticando as pessoas, os sujeitos, as formas de estar no mundo, né? Como, né? A grande questão, como fazer isso? E aí os autores vão trazendo pistas, né? Uma das pistas vem com o Boaventura de Souza Santos, quando ele discute, né, o conhecimento como um conhecimento local, né? E aqui a gente vai entender o que é esse conhecimento, né? Quando ele diz, assim, que em um dado momento são adotados por grupos sociais concretos, como projetos de vida locais, sejam eles reconstituir a história de um lugar, manter um espaço verde, construir um computador adequado às necessidades locais, fazer baixar a taxa de mortalidade infantil, inventar um novo instrumento musical, erradicar uma doença, etc. O que ele quer dizer com isso? Que o conhecimento ele tem que ser produzido localmente. E como é que a gente pode entender isso na produção de um conhecimento para o cuidado? O local é o território, né? O território existencial. Então, quem produz esse saber para o conhecimento são as próprias pessoas. São as pessoas que são sujeitas do cuidado. A gente não vai produzir de fora esse saber. A gente tem que produzir com e produzir de dentro. A partir do território, dos equipamentos que existem no território, das formas de sociabilidade que existem ali, inclusive produzindo novas, mas a partir do que já existe, né? E o desafio para isso é que produzir, né, essas formas de cuidado territorializado envolve deslocamentos em muitas dimensões. Envolve, né, os processos de trabalho, ou seja, a forma como eu opero, a forma como eu, trabalhadora,
como eu familiar, como eu usuária de um serviço, nós estamos no mundo, como nós nos relacionamos, e a gente sabe que produzir questionamentos, novos processos de trabalho, muitas vezes é bem difícil, porque a gente é formado não só no sentido formal da coisa, mas a gente é formado enquanto pessoa para exercer posições de poder, né? E quando nossa conduta enquanto trabalhador, ela é questionada, isso mexe muito com a nossa vaidade. Então, mexer com o processo de trabalho é muito difícil, porque se coloca no lugar de não saber, tira muitas vezes o chão, né? Dos especialistas, que precisam daquela armadura do saber-poder para atuar. Então, é algo muito, muito, né? Não é algo fácil de fazer. Um outro âmbito que isso precisa acontecer na participação nos serviços. Como assim, né? Como é que esses serviços são feitos? Como é que eles são pensados? Quem é que produz as normas? Quem é que produz? Quem é que pensa as atividades, a oferta de atividade, de cuidado que é oferecido em determinado serviço? Né? Os usuários e usuárias, eles opinam nisso? As famílias opinam nisso? Ou é apenas uma coisa que é ofertada e aí depois, quando aquilo não se aplica, os profissionais vêm e dizem que o usuário não aderiu ao serviço. Muitas vezes é o serviço que não adere ao modo de vida, ao desejo, à demanda de saúde e de cuidado das pessoas que estão ali para serem cuidadas, né? Falo sempre sobre isso. E aí, isso implica e significa muitas coisas. Por exemplo, considerar as múltiplas dimensões presentes no modos como cada pessoa faz caminhar a vida, né? Considerar e ativar os dispositivos que estão existentes no território, sejam dispositivos de uma rede formal ou informal. Muitas vezes essas pessoas circulam muito mais pelas redes informais do que formais, né? Significa também responsabilizar-se pela demanda, especialmente nos momentos de crise, porque muitas vezes no momento de crise, cada um que foge, né? Que tenta colocar a crise em outros espaços que não esse espaço dessa rede territorial. E a crise ela precisa ser cuidada e ser atendida no território também, né? A crise é vida e a vida está no território, né? Então, além disso, a criação de múltiplas e diversas estratégias de cuidado, que muitas vezes vão sendo criadas cotidianamente, nova intervenção, a cada nova pessoa, a cada novo encontro que vai acontecendo, né? Então, aumentar a responsabilidade de cada pessoa, né? Isso aumenta a responsabilidade, não apenas nas decisões, nas competências, né, para esse projeto de cuidado, mas na gestão, e a gestão não é só no sentido formal, mas na gestão do cuidado. E quem precisa fazer essa gestão do cuidado são todas as pessoas envolvidas, não só os especialistas, tá? E aí também conectar, né, esses horizontes teóricos, técnicos e éticos da atenção psicossocial aos princípios da atenção básica e do SUS, vai implicar em estar atento aos riscos de cair nas contradições e paradoxos que esse processo coloca a todas nós, né? Como assim? Existem inúmeras nuances, inúmeras questões que vão sendo colocadas para a gente diariamente, né? Existem inúmeros obstáculos para isso. E a gente precisa ficar atenta, tanto às questões concretas, quanto às questões que estão mais ali, ó, no subliminar, que estão na nossa subjetividade, que estão no nosso desejo, que muitas vezes é de dominação, né? É de dominação no sentido de o melhor para essa pessoa seria isso, né? E a gente não está falando aqui em produção de vida e saúde nesse sentido. A saúde, né, para pegar aqui a frase do texto, né? A saúde ela precisa ser entendida como uma produção de vida e potenciar a vida como uma obra de arte, na sua dimensão de criação e não de reprodução. Reprodução se referindo a reprodução de comportamentos, de condutas, mas aquilo que é trazido, que é demandado, que é produzido por e com cada pessoa, tá? Então, esse é um grande desafio nessa produção de um cuidado territorializado, que é um desafio na atenção psicossocial e da atenção básica. Então, a ideia desse texto é trazer essa dimensão do território, que é comum, que é transversal e que é cara a esses dois campos, tá? E isso é muito importante porque
há muitos anos já que a gente discute isso, né? Atenção psicossocial, cuidado em saúde mental na atenção primária, mas cada vez isso tem ficado mais forte, a necessidade disso. E mais recentemente, a gente tem enfrentado mais dificuldades, né? Com o desfinanciamento de serviços, né? O desfinanciamento dos NASFs, a precarização de vínculos, a precarização das condições de trabalho. E por isso que essa discussão ela tem vindo bastante à tona. Ela veio muito fortemente na última conferência, nas últimas conferências de saúde, né, municipal, estadual e nacional, e é um dos temas mais importantes que tem sido pensado para uma convocação de uma próxima conferência de saúde mental, que ainda não tem uma previsão de acontecer, né? Então, por isso, esse é um tema muito importante, né? Que ele está nesse texto, mas ele não vai estar só nesse texto. E pensando em termos de prova, né? Ele pode vir transversal a vários outros temas, a vários outros conceitos, tá? Por isso que é uma discussão central, essa questão de território, de articulação saúde mental, atenção psicossocial e atenção primária. Isso vocês precisam compreender de uma forma visceral, porque não tem como escapar disso, tá? E aí, falando em termos de prova, mas falando em termos de atuação, de forma saúde mental, de uma forma geral, né? Ufa, parei. E aí, como é que tá sendo aí para vocês? Como é que foi o texto? Ouvir essas discussões, né? A aula, tem questões? Como é que essa discussão se apresenta para vocês nesse momento? Me contem aí alguma coisa. Jéssica levantou a mão. Fala, Jéssica. Tá. Jéssica, apareceu aqui no chat, só gostaria de entender melhor o que é. Não apareceu o resto. O que é o que? Pronto, heterogênese. Esse é um conceito que às vezes causa um arrepio, né? Especialmente em momentos de tanta homofobia. Quando a gente fala, escuta a palavra hétero, já pensa, já dá um arrepio, assim, né? Mas esse conceito de heterogênese que foi criado por Guattari, discutido especialmente por Guattari, mas discutido por Deleuze e Guattari, ele se remete à criação a partir da diferença. Tanto a criação a partir da diferença, como uma criação para a diferença. Tanto que durante a aula fala assim, a partir, para, com, por, de, várias preposições. Mas, na prática, o que isso significa? Significa não criar formas de cuidado que baseados partindo de uma homogeneidade e que visem a uma homogeneidade de modo de viver. Significa criar e cuidar né, a partir dessa heterogênese. Heterogênese nos convoca, esse conceito, essa ideia nos convoca a considerar todas as diferenças, todas possíveis e imagináveis, na hora de pensar práticas de cuidado, e ao mesmo tempo pensar para todas e múltiplas diferentes demandas de cuidado. Entende? Então, por isso que esse conceito ele se articula muito com essa discussão aqui, quando a gente está referindo a território existencial, a considerar a complexidade da vida das pessoas, porque a gente precisa pensar o cuidado considerando todas essas diversidades que existem, tanto como ponto de partida, vamos dizer assim, como ponto de chegada. Pensar com o diferente, com toda a diversidade que existe, para produzir formas de cuidado que não sejam homogeneizantes, mas que sejam criadas e criadoras de diferença. Porque é assim que é a existência. Deu para entender?
não é um conceito que é muito comum, é um conceito da esquizonálise. Então, não aparece muito, não é um conceito, digamos assim, que aparece em todos os textos do campo da saúde mental, só aquele de referencial da esquizoanálise. Então, não é tão comum assim, tá? E mais? Algum comentário, pergunta? Entenderam tudo? Esse texto realmente é bom, mas vocês estão assim, ó, entenderam tudo, tudo, tudo? Tá, Angelina. Pronto. Você sabe, né? Que a gente tem aquela coisa. Cada vez antes da aula a gente vai ter um tempinho. Vocês podem mandar dúvidas por e-mail, gente, mas também é legal, como a gente vai se encontrar sempre, que vocês possam, depois de ler, também perguntar a cada professora que está dando aula dúvidas, né, sobre as aulas que deram, porque aí dá a oportunidade da gente explicar melhor do que escrevendo no e-mail, e também de outras pessoas escutarem a dúvida e a resposta, tá? Mas é isso, né? Aqui não existe aquilo de fale agora ou cale-se para sempre. É fale agora ou fale em outro momento. Então, pronto. Já que ninguém está trazendo mais nada, vamos dar um intervalozinho só